Vamos lá. Agora sim, valendo. Boa noite a todos. Vamos para o episódio 5 dessa jornada. É um prazer estar aqui com vocês. Me falem aí, gente, onde vocês estão falando? De que cidade, que estado? Eu estou em Belo Horizonte, para quem não sabe. Ei, Lu! João Pessoa, que legal! Eu tenho vários familiares aí na Paraíba, em Campina Grande, meus tios, primos. Bacana demais. Da microfonia comigo. Nova Lima, estamos pertinho então, Jaque. José Bonifácio, São Paulo, que legal. Lu, e você, tá onde, Lu? Você estava viajando, Washington, D.C. Você estava viajando, né? Ainda. O que é Grupo Morato? Qual o nome? Daniel, bacana, BH, aqui pertinho da gente. Então tá, sejam bem-vindos a essa aula. Como vocês sabem, eu adoro falar de perfil comportamental. E hoje, além da gente falar dos perfis, eu vou falar dos pontos de melhoria. O que cada perfil normalmente, onde cada perfil erra, né, que é bem comum a gente errar. E quais são os pontos de melhoria de cada perfil. Então, basicamente, a gente sabe que são 4 perfis comportamentais. Nós estamos falando do perfil dominante, influente, estável e do perfil conforme. Essa teoria é uma teoria aberta, ou seja, ela não é patenteada. Então, ela é livre. O criador é William Moulton Marston, que também é o criador da Mulher Maravilha, né? Então, ele sendo o criador da Mulher Maravilha, ele uniu todos os perfis comportamentais de modo que a Mulher Maravilha ela tem os 4 perfis, por isso que ela não existe. Nessa criação, né, dos 4 perfis comportamentais, o William Moulton Marston ele queria olhar para o comportamento humano, né? Então, assim, ele foi convidado pelo exército americano a observar o comportamento humano. Como que ele fez isso? Ele começou a avaliar como as pessoas se comportavam. E a isso ele atribuiu nomes. Os nomes ele deu dominante, influente, estável e conforme. A gente tem aí no grupo dos dominantes pessoas muito diretas, objetivas, assertivas, visionárias, têm uma visão do todo e elas lideram. O grande contraponto que existe aí no perfil dominante é que ele muitas vezes está sendo direto, objetivo, mas quem está do lado percebe que ele está muito focado no resultado, porém ele mesmo não percebe que ele está desfocando das pessoas. Então, quem está do lado pode achar que ele tem um tom grosseiro, que ele é muito direto, que ele é muito voltado tanto para fazer, para realizar, para o resultado das coisas, que ele acaba atropelando as pessoas. Ele acaba deixando, né, aquele quesito social pessoal no meio do caminho. E nós temos aí os influentes. Quem são os influentes? Eles são comunicativos, expansivos, eles são extremamente persuasivos, eles gostam de influenciar, porque eles se conectam facilmente. Então, assim, é muito comum a gente ver...
estranhar do B2B. O B2B vão estranhar mais, no geral. Além dos sonhos, dos pratos, Peraí, deixa eu ativar um mundo aqui. bastante. A gente não tem o preço do café ainda. Provavelmente esse mês vai dar um resultado no pagar. Reflexo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os dois países são grandes exportadores de trigo. Pronto. Então, nós temos aí influentes, que são pessoas comunicativas, expansivas, fazem amizade muito rápido. É fácil, gente. Você vê uma pessoa na fila do supermercado. Ela conecta, ela conversa, ela arruma um diálogo. São pessoas assim, que têm um sorriso no rosto, são muito comunicativas. Então, você vê que o influente, ele faz amizade muito fácil. São pessoas assim, que carregam essa leveza, né? Esse sorriso no rosto, essa interação social. Para eles, quanto mais gente, melhor. Você já se encaixou, já se viu aí em algum perfil? E o estável? Quem é o estável? O estável é uma pessoa que tem uma aparência muito tranquila. Ele é muito equilibrado, né? Ele é muito da paz. São pessoas extremamente planejadoras. Elas planejam as coisas. Enquanto a gente vê ali o dominante, enquanto o dominante quer resultado, o dominante né, quer fazer acontecer para ontem, ligado no 220, acelerado. O estável, ele já tem a questão do tempo, é muito importante para ele. Se o estável é pressionado para agir num tempo que não é o dele, por exemplo, para agir muito rápido, para decidir muito rápido, o que acontece? Ele dá uma parada. O estável, ele não funciona bem sob pressão. E ele não gosta de mudanças, especialmente se essas mudanças não são previstas. Então, se você vai lá no ambiente de trabalho, a pessoa diz assim, olha, vamos mudar todas as mesas de lugar, vamos fazer aqui vamos reformar, vamos colocar um adesivo atrás, vai ficar bem bacana o espaço, a gente vai remodelar, fazer uma identidade visual. Todo mundo na empresa diz o quê? Maravilha, né? Ótimo, vamos lá. Só que o estável, quando ele não é informado com antecedência, isso incomoda ele. Incomoda bastante, porque ele é uma pessoa muito espacial, ele gosta de ter o espaço dele, ele gosta de ter as coisas no funcionamento, ele gosta de ter coisas com métodos, certo? Com coisas que ele é muito de acabativa. O estável é de acabativa. Então, ele tem início, meio e fim. E nós temos aí os conformes. Quem são os conformes? Eles são pessoas reservadas, muito formais, são perfeccionistas, atentam aos mínimos detalhes, são pessoas que conseguem ver, gente, um rasguinho na roupa, essas pessoas conseguem ver um furinho no sapato, elas são da qualidade, são pessoas que se cobram muito, são pessoas que cobram, exigem muito dos outros também, e o nível de cobrança do conforme é muito grande, é muito alto. Então, sempre que ele olha para ele mesmo, ele está se cobrando ser melhor do que ele foi ontem. Ele exige dos outros, mas ele exige muito mais de si mesmo. Muito mais de si mesmo. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês e quero ouvir de vocês. Né? Quero ouvir de vocês. Você se identifica com algum desses perfis aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha que interessante. Nós temos, então, o dominante, o influente, o estável e o conforme. Cada um tem uma cor. E nós
temos cores dentro da gente que faz da gente ser um arco-íris. Faz a gente ser nosso próprio arco-íris, nossa própria coloração. Cada um, você que está me ouvindo agora pela primeira vez e ainda não conhece de perfil comportamental, você vai saber o seguinte: cada um tem uma intensidade. Cada perfil comportamental tem uma intensidade. Então, você pode ter muito mais intenso a dominância, muito mais intenso a influência, muito mais intenso a estabilidade ou muito mais intenso a conformidade. Normalmente, a gente tem um perfil que a gente se identifica mais. Então, para facilitar você se localizar e se perceber onde você está nos perfis comportamentais, eu vou te explicar o seguinte, sobre falar e escutar. Vai ficar fácil agora. Olha só. O dominante e o influente, eles falam, tá? Eles falam por dois motivos. O influente, ele fala porque ele quer se conectar com pessoas, e o dominante, ele fala porque ele quer influenciar os resultados. Ele quer que as coisas aconteçam como ele gostaria, como ele quer que aconteça. E nós temos, de outro lado, o estável e o conforme. Quem são? Eles são de ouvir, mas por dois motivos diferentes também. O estável, ele escuta pessoas para se conectar. Então, eu gosto de fazer uma brincadeira. O influente fala, o estável escuta. Quem é o melhor amigo do influente? Costuma ser o estável. Por quê? Porque um adora falar e o outro adora ouvir. Essa dinâmica, né, essa interação entre falar e ouvir, buscar conexão social, a conexão ela está muito voltada à conexão social, e buscar resultados é que faz esse grande contraponto entre os perfis comportamentais. E você pode ter dois, você pode ser dominante influente, dominante estável, dominante conforme, ou o inverso, tá? Conforme dominante, conforme influente ou conforme estável. Você pode ser influente estável, influente conforme, influente dominante. Você pode ser estável, influente, estável conforme, estável dominante. E você pode ser um só D, só I, só S, só C. Ou você pode se juntar a um outro perfil. Ou você pode ser três: dominante, influente, estável. Dominante, estável, conforme. Pode ser influente, estável, dominante. Mas nunca três. Por quê? Porque foi identificado lá atrás que ninguém até hoje, né, ninguém veio rebater essa teoria, pudesse agrupar todos os perfis, né, no mesmo lugar. Quem que agrupa todos os perfis? Agora eu quero ouvir vocês, vou ver se alguém sabe. Eu dei essa dica lá nos meus stories. Antes de embarcar no voo, antes de entrar no movimento transformacional. É a Mulher Maravilha, gente. A Mulher Maravilha é que tem todos os perfis, tá? Então, ela é aquela mulher que lidera, que tem visão, que está à frente, que ousa, que arrisca, é comunicativa, é acolhedora, tranquila, calma, perfeccionista, detalhista, tudo isso ao mesmo tempo. Coisa que todas nós, vou falar por nós mulheres, a gente quer ser. Ao mesmo tempo e tudo junto. Mas, né, vamos hoje nos livrar desse peso. Nós não somos a Mulher Maravilha, mas nós temos algo a nosso favor, que eu acho que é o grande presente dessa noite. Nós temos a flexibilidade. Esse é o maior presente. Esse é o seu maior presente, é o meu maior presente. Por quê? À medida que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, e o que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero, eu começo a criar ali estratégias
para me adequar, tá certo? Eu começo a criar estratégias para construir esse lugar que eu quero. Então, eu gosto de fazer um paralelo. Esse paralelo é o seguinte. Vamos supor o seguinte. Deixa eu pegar esse papel. Vamos supor o seguinte. Ok. Vamos pensar que você está aqui hoje na sua vida. Vou te dar um exemplo. Você hoje é gerente do lugar onde você trabalha. Isso aqui, um cargo de gerência exige que tipo de habilidade, gente? No caso, você está gerenciando o quê? Pessoas, não é isso? Se você está gerenciando pessoas, você precisa ter uma habilidade de liderança. Exatamente. Você precisa ter uma habilidade de liderança. Vocês sabem quais são as características de um bom líder? Vamos lá. Vou passar para vocês. Isso aqui vai ser legal. São as habilidades gerenciais, segundo Daniel Goleman. Ok? Vamos ver se vocês estão com isso aqui. A gente pode fazer notas. Vocês podem começar a se dar notas aí. Primeiro, número 1. Deixa eu ver como é que está minha tela aqui. Vou colocar aqui no chat. O líder, ele é comunicativo. Ele tem comunicação. Ele comunica a visão. Deixa eu desligar esse barulho aqui, porque senão não dá. Ele comunica a visão. Gente, você que é líder, você precisa a todo momento falar para o seu time, falar para o seu grupo para onde vocês estão indo. Oh, desculpa, eu tinha que ter passado para todos no bate-papo aqui. Número 1, comunicar a visão. Esse é o primeiro ponto. Um gerente, né, uma pessoa que lidera, ela lidera pessoas, ela lidera um time. Ela tem aqui uma liderança e ela tem um aspecto, comunica. Ela tem que ter uma habilidade de comunicar. Tanto o que está sendo feito, o que está sendo realizado, de comunicar a visão, tá? Segundo ponto, muito importante de um líder. Esclarecer. Ele precisa ser claro nos seus comandos. Terceiro, ele precisa inspirar e motivar. Quarto, ele precisa ser um bom exemplo. Quinto, ele precisa representar a equipe. Ele precisa planejar e organizar. Malu, mas isso aqui são atitudes que envolvem muito mais do que um perfil, certo ou errado? Certo, envolve mais de um perfil. Como que eu resolvo esse gargalo? Solucionar problemas. Como que eu resolvo esse gargalo se ainda tem mais coisas, né? Precisa consultar quanto às decisões, às vezes consultar o time a respeito das decisões, agir com justiça, se atentar aos resultados. Ele precisa orientar, treinar,
delegar trabalho, dar feedback, planejar a carreira, incentivar a colaboração, buscar oportunidades de melhoria, assumir riscos, informar aos outros o que está acontecendo, regularmente as mudanças que estão acontecendo, reagir bem aos feedbacks que ele recebe e ter compromissos com a mudança. Agora eu te pergunto, essas são habilidades de todos os perfis, não são? Como que a gente resolve isso? Se você não é a Mulher Maravilha nem o Super-Homem, como a gente pode resolver isso? Nós precisamos ter um time coeso, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Um líder que observa que tem dessas 20 características que eu coloquei aqui, ele tem 10, ele precisa de pessoas complementares nesse time. Ele precisa de pessoas que venham agregar esse time. Ele precisa de pessoas que sejam diferentes, ou até diferentes opostas, totalmente diferentes, para que elas observem que elas não podem liderar sozinhas. Não existe um time que caminhe sozinho. Não existe um time que vença sozinho. Mas se vence com as diferenças. Porque é as diferenças que se tornam complementares. São as diferenças que fazem os times serem complementares. Está fazendo sentido para vocês? Vamos voltar aqui, eu quero compartilhar de novo para mostrar o seguinte. Podem tirar fotos se vocês quiserem. Tem palavras que representam muito bem cada perfil, né? Apesar de eu ter dito. Então, eu vou focar aqui e dizer, né? Focar nesse slide para vocês pegarem os tópicos do que é cada perfil. A gente nunca conta com alto e baixo. A gente sempre diz o seguinte: aquilo que você tem mais intenso te coloca numa característica alta. Então, se você se observa dominante, você está no quadrante alto. Se você se observa influente, você está no quadrante alto. Estável, a mesma coisa, conforme a mesma coisa. Então, esses tópicos acima, isso para vocês saberem, no âmbito empresarial, não se fala assim. Vamos supor que você é dominante e influente. Você não fala assim, eu sou dominante, influente, alto, estável, conforme, baixo. Porque são 4 perfis. Se você é dominante e influente, você não é estável, conforme, já está excluído. E isso é um termo muito usado dentro do meio empresarial. Tem uma entrevista do Abílio Diniz que eu gosto muito, que ele fala assim, é aquela ideia, é aquela brincadeira dos pontinhos, aderência. A gente coloca as pessoas certas nos lugares certos. É isso que acontece. Quando se entende de perfil comportamental, eu entendo que eu sou de melhor e eu exploro o melhor do meu potencial. Eu exploro o máximo do meu potencial. E eu também tenho pontos de melhoria. Eu também tenho características que eu preciso desenvolver, melhorar. Agora pensa aí, quais são as características que você acredita que cada um desses perfis precisa melhorar? Se você se encaixou em algum deles, quais são as características que você pensa que você deve melhorar? Vou falar para vocês, então. Vou falar de cada perfil, que esse é o grande ponto-chave da nossa aula de hoje, né? Os pontos de melhoria. Então, o que é o ponto de desenvolver? Se eu tenho um dominante muito direto, né? Muito ousado, competitivo, uma pessoa de visão, muito focada em resultado, o que ele precisa desenvolver? Ele precisa ser mais paciente. Aí que está o grande ponto.
ser mais paciente, mais empático, saber se colocar no lugar do outro, dividir mais as decisões. Antes de decidir, o que ele pode fazer? Escutar mais a decisão das outras pessoas, ou a opinião das outras pessoas. O que as outras pessoas gostariam de falar e muitas vezes não encontram espaço porque o dominante não deixa, né? Ele vai e decide antes. Muitas vezes ele decide sem consultar absolutamente ninguém. É tão importante para ele decidir estar à frente, ter essa sensação de que ele está fazendo primeiro, de que ele está vencendo, que muitas vezes ele está tão preocupado em chegar lá, que ele não se preocupa em ouvir. Esse ouvir apara as arestas, né? Fecha os buracos, alinha o caminho. Muitas vezes tem pessoas que estão enxergando o que o dominante não está enxergando. E quando ele se abre para dividir mais as decisões, ele aceita mais a cooperação dos outros, ele aceita cooperar mais, né, e mandar menos e ouvir mais, ele pode descobrir pontos cegos, que ele está querendo tanto lá para trás, lá para o resultado, que ele não observa, muitas vezes, o que está acontecendo aqui na lateral. Ok? Um ponto a desenvolver do influente. O influente, ele é o tipo da pessoa que ele precisa ouvir mais. Por quê? O influente, ele está tão preocupado em falar, ele está tão preocupado em falar, opa, chegou mais gente aqui. O influente está tão preocupado em falar que ele toma a frente, ele não escuta. Muitas vezes alguém está falando e ele interrompe, não escuta o que a outra pessoa tem para dizer. Ele tem uma grande, né, carga de palavras ali dentro dele e ele quer jogar para fora. A verdade é essa, ele quer falar. A Jaque está dizendo aqui, eu sou estável e meu marido é dominante. Dá uma diferença muito grande, né? Olha só que interessante, Jaque. Eu sou dominante estável, eu sozinha. O que você acha? A Jaque está falando assim, Malu, eu sou estável e o meu marido é dominante. E a gente tem alguns conflitos, né, e tal. Se ela quiser comentar, ela mandou uma mensagem direta aqui para mim, se ela quiser contar, ela pode contar. Agora, Jaque, olha o que acontece. Vocês são duas pessoas, né? Duas pessoas. Sim. Você estável e ele dominante. Eu, sozinha, sou dominante estável. O que você acha que acontece aqui dentro de mim? Adorei! Ô, Morato, como é que é seu nome mesmo? Como que é? Daniel? Daniel. Ô, Daniel, é isso mesmo. Sou eu, incrível Hulk. Tem hora que eu tô assim, uma paz, uma tranquilidade, né? Tudo ótimo, nada me estressa. Se quer ir para um lugar, vamos. Quer comer isso aqui? Pode ser qualquer coisa. De repente, a pessoa pisou no meu calo, falou uma coisa assim que não foi legal. Não, peraí, como assim? Não, vamos sentar, vamos resolver. O que é isso? Que negócio é esse? Não, hoje mesmo eu estava resolvendo um problema, me mandaram uma conta aqui. Eu tô, gente, o que é isso? Eu não gastei isso tudo nesse lugar, não. O que é isso? Né? Eu não assinei isso aqui, não, tá errado, tal. Eu comecei a ficar, não, vamos sentar, vamos resolver, eu vou ligar, eu vou fazer, eu vou correr atrás e tal. Aí, eu tava no telefone com meu marido, né? Ele falou, amor, calma, pode deixar que eu resolvo isso, não tem problema. Eu falei, é melhor você resolver mesmo. É melhor você resolver, porque realmente não dá. Olha eu, gente, às vezes em reunião, eu vou aguentando, né? Tem ali algumas coisas acontecendo, não entregou, passou do prazo, aí o fornecedor não chegou e tal, aquelas coisas. Eu vou aguentando. Na hora da reunião, eu falo, aqui, tá tudo errado, desse jeito não dá, ou a gente alinha,
O D é aquele que procura confusão do nada. Do nada. Assim, não é bem do nada, né? No meu caso. Porque o dominante não acha que é do nada. É isso que é o ponto. O dominante, ele não acha que é confusão do nada. Ele acha que a confusão está acontecendo porque tem algum, entendeu? Ele tem que resolver. Então, assim, o dominante estava assim, tá tudo tranquilo, tudo em paz, tudo ótimo, né? O que eu vejo, o que eu percebo? São muito polarizados, né? Dominante estável e influente com conforme. É um gráfico muito polarizado, né? Dá muita divergência. Eu vejo que meus pais, né? Óbvio, né? Porque pai, mãe, eles conseguiram lidar muito bem com isso comigo. Porque tinha dia que eu estava assim, nossa, sai com pressa, correria, tal, esquece isso, esquece fichário, esquece isso, esquece aquilo, o mundo da lua. Tinha dia que eu chegava em casa, tranquila, arrumava meu guarda-roupa inteiro, sabe? Então, aquela coisa assim. E eles super tranquilos. Quando eu fui fazer meu CIS Assessment, não sei se vocês já fizeram, todo mundo aqui já fez o teste de perfil comportamental, eu mandei para eles responderem, né, o teste, o meu. E aí vem lá a resposta do familiar. Gente, deu DS, né? Eles me viam exatamente como eu sou, dominante, estável. Fiquei impressionada. E eu lembro que depois uma aluna, eu estava administrando esses assessment, e uma aluna virou para mim e falou assim, ô Malu, mas eu não entendo o seu perfil. Eu falei, como assim você não entende meu perfil? Não, porque olha só, em casa a gente tem que ser mais comunicativo, a gente tem que ser mais, né, conversar com as pessoas, dar um abraço, interagir e tudo mais. Uai, como é que você é? Você não faz isso, não? Você não conversa em casa? Você não dá um abraço ao seu marido, não sei o quê? Gente, achei tão engraçado. Aí eu falei, e as pessoas, assim, te aguentam? Ela quis me perguntar mais ou menos isso. Aí, gente, quando você dá aula, você escuta qualquer coisa, tanta coisa que você não acredita. Enfim, né? Quem tem ouvir, é melhor como é que é aquele negócio? É melhor escutar do que ser surdo, né? Aí eu falei, olha, não, é normal. E aí a sua família gosta de você, te aceita do jeito que é? Eu falei, totalmente. Sempre me aceitaram do jeito que eu sou. Nunca, para ser sincera, no meu CIS Assessment, no gráfico de exigência, eles não pedem que eu mude de nada. Eles me aceitam exatamente como eu sou. Mas isso é uma coisa na minha família. E é bom que na minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, na minha casa, eu consiga ser quem eu sou. Eu consiga ter essa liberdade de ser quem eu sou. Que é o que eu estou fazendo aqui. E eles me aceitarem. Porque é muito chato você estar do lado de uma pessoa que quer te mudar o tempo inteiro. Muito chato. Mas eu sei que, para eu dar aula, que é a coisa que eu mais amo fazer na vida, quem está vendo aqui, quem é meu aluno aqui sabe, que eu, assim, eu gasto às vezes um dia, gente. Um dia inteiro para planejar uma aula nova. Delírio, vou atrás, pesquiso, leio 2, 3 livros para fazer uma aula. Eu sei que eu preciso flexibilizar o quê? A minha influência. No final, quando termina ali o meu curso, a minha aula e tal, eu às vezes fico, converso, tiro dúvida. Já passou meu horário, né? Vamos dizer assim. Passou meu horário, já tinha que ter terminado a aula. Não, acabou e acabou. Mas sabe o que eu percebo, gente? Quando a gente tem um propósito, eu percebo, não, isso é fato, vocês podem escrever, pode escrever isso que eu estou falando, pode escrever, porque é fato que eu estou falando para vocês. Quando nós temos um propósito muito claro, nós flexibilizamos, isso não dói. Não dói. Já me perguntaram, mas Malu, você não é influente? Aí você vem aqui, ministra curso o dia inteiro, dá aula, atende um tanto de gente o dia inteiro e realmente minha agenda é lotada. Eu não estou com horário, só para o mês que vem. Aí, mas como é que você... Eu falei, interessante, se eu fosse tão ruim assim de interação com as pessoas, como é que eu conseguiria dar aula para tanta gente e ter tanta gente para eu atender? Só que aí vem uma coisa do estável. Quem é estável aqui
vai entender. O estável, ele tem uma habilidade de ouvir fora do comum. Então, realmente, eu não tenho o que o influente tem, que é aquele carisma do influente, aquele sorriso no rosto o tempo inteiro, achar tudo engraçado, né? Até levar as coisas com um pouco mais de leveza, eu levo as coisas com muito mais responsabilidade, né? O dominante parece que está carregando o mundo nas costas. Tem hora que eu estou assim, tem hora que eu acho que eu estou carregando o mundo inteiro nas minhas costas. O dominante fica mais pesado, no sentido de que ele acha que tudo ele tem que resolver, né? É a casa, é o trabalho e tal. Então, tem hora que ele chega no dia e fala, gente, mas é tanta coisa para eu resolver e tal. O influente não, ele já não tem essa carga toda. Ele acha que as coisas vão se resolver sozinhas. Ele é positivo. O dominante não, ele acha que ele precisa influenciar o resultado para que o resultado aconteça. Então, quando a gente tem um propósito muito claro, muito definido, muito objetivo, por mais que a gente canse, né? Às vezes a gente vai cansar mesmo de fazer algo que é diferente da gente. Estou dando meu exemplo para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu não tenho, por exemplo, o nível de conformidade muito alto. Se não me engano, o meu é 38, 39, uma coisa assim. Eu poderia dizer que eu flexibilizo, né, nos 10 pontos ali. Chego a ter um pouquinho, mas eu sou muito mais para criação. E eu me percebo assim mesmo. Eu fiz a minha primeira formação, foi em comunicação social. E eu criava pauta, eu tinha ideias para os meus clientes, eu percebo isso mesmo. Não tanto quanto o influente. Eu percebo nitidamente meu marido, ele tem umas ideias assim, você tem que estacionar um pouco as ideias, porque as ideias vão lá na lua. Ideias... Não, mas a gente vai fazer essa ideia, vai fazer assim, assim, assim. E a ideia é ótima, só que muitas vezes não tem nem mão para executar. Então, assim, é incrível. Às vezes ele está tendo ideias ótimas lá no mundo lua. Aí eu paro para olhar assim e falo, mas quem vai fazer? Então, o estável está preocupado em, tipo assim, vamos planejar aí, tudo bem, sua ideia é ótima, mas quem executa? Quem coloca em prática? Vocês estão entendendo um pouquinho? Estou dando esses exemplos para vocês se aproximarem aí das dinâmicas de vocês, né? Um ponto a desenvolver, por exemplo, do estável. Vamos lá para o estável. O estável, ele precisa ser mais decidido. Aí, Jaque, saber dizer não. Ser mais flexível às mudanças. Ser mais direto e objetivo. Eu gosto muito de falar para os estáveis fazer o seguinte, quer falar alguma coisa? Escreve. O estável adora escrever. Exato, Jaque. Então, você precisa aprender a dizer não, porque cada sim que você diz para alguém, presta atenção, cada sim que você diz para alguém é um não que você diz para você. Pensa nisso. Mas assim, você vai dizer não sempre para as pessoas? Não. Mas você, na balança, tem que dizer mais sim para você. Eu também tenho muita dificuldade de dizer não. Muita. Já aconteceu, gente, vou falar para vocês, de eu ter cliente 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Tipo, 3 vezes na semana, porque não tinha horário, e eu também estava sem horário, porque já estava preenchido. E aí eu percebi, né, quando chegou no final, assim, no final da terceira semana, eu percebi que eu falei, gente, eu não estou indo para academia. Eu não estou fazendo uma das coisas que eu mais amo, que eu mais gosto. Não é porque eu amo ir para academia, não, tá? Eu amo o resultado que a academia me dá. Tá certo? Só para vocês entenderem. A Lu, você ama ficar na academia, tipo, horas? Não.
né? Se eu puder fazer um melhor treino, no melhor tempo possível, é isso que eu vou querer fazer. Aí eu comecei a perceber. Eu falei, gente, eu tô tão cansada, e eu dizendo sim. Não, você pode fazer reunião. Gente, eu tava fazendo reunião 8 horas da noite. Aí o pessoal da minha agência de marketing tava assim, ô Malu, você não tá aparecendo nos stories? Aí eu falo, na hora só se eu me filmar dormindo. Vai ser o melhor horário para eu aparecer nos stories, porque é a hora que eu tô aqui, eu tô sem fazer nada, né? Tipo, eu tô dormindo. Mas eu percebi essa dificuldade de dizer não. E, na verdade, você está dizendo não, você está dizendo sim, por vários motivos, quer ser o cliente, porque você quer ver o resultado dele logo, porque você encaixou ele uma agenda, depois, né, deu um problema com a agenda dele. Aí tem feriado. E tem isso, né, gente? Tem os feriados semana que vem, aí você, igual um maluco, fica tentando realocar os clientes de sexta-feira na quinta, de sexta-feira na segunda, e vai ter outro feriado, aí o mês já acabou. Aí você, meu Deus, o mês acabou. Onde que eu vou botar esse cliente? Né? E nesses dias eu pensei, eu vou vir trabalhar sábado agora. É verdade, esse sábado eu vou ter que vir trabalhar, porque com o feriado semana que vem, apertou demais minha agenda, né? E não dá, não deu mesmo. Esse sábado eu vou ter que vir, uma exceção, mas eu vou ter que vir. O estável precisa aprender isso. O estável é muito de acabativa, muito de rotina, coisa que o influente tem medo. O influente morre de medo de rotina, porque ele acha que ele tendo rotina, ele vai perder o prazer nas suas ações diárias. Pega isso aqui que eu vou falar para o influente, quem é influente. A rotina é sua. Você muda quando você quiser. Estabelecer uma rotina macro vai te tirar de um estado sem norte. Por quê? Uma coisa que eu aprendi, tá? Vou contar para você. Se fizer sentido para você, você anota. Vamos supor que você tem um compromisso com você, tá? Vamos supor que você planejou que vai para academia. Mas surge uma reunião. Outra, outra, 1000. E sempre surge reunião, sempre. Que tal você falar que tem uma reunião com você? Porque eu vou te falar, quando você fala que vai se priorizar, ninguém te respeita. Já percebeu isso? Quando você fala que você vai cuidar de você, da sua saúde, que você vai numa consulta, que você vai a um médico, que você vai fazer um esporte, que você vai até fazer um hobby, as pessoas acham que é besteira. Mas se fala que é uma reunião, aí todo mundo te respeita. Se você fala assim, não, eu não posso fazer isso porque é o dia de eu servir. Combinei que eu vou dar uma palestra gratuita numa associação, não sei aonde. Aí todo mundo fala, pô, mas você vai deixar de ir para uma festa? Você vai deixar né, de sair com a galera por causa disso? Aí todo mundo é chacota. É quando você volta com resultado e sua vida está andando sistemicamente, não sistemicamente, perfeitamente, porque a gente não consegue, né? Uma hora tem que estar ajustando. Mas quando sua vida começa a falar, poxa, como é que essa pessoa consegue fazer tanta coisa? Aí eles falam, que interessante. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, uai, Malu, mas você foi dar um curso, você ainda tem tempo de servir? Você foi dar um treinamento, eu fui dar um treinamento lá em Sabará, na ASEP, que é a Associação Servindo e Protegendo. Precisa muito de ajuda, eles são, assim, pessoas maravilhosas, eles fazem cursos profissionalizantes de cabeleireiro, eletricista, fibra sintética para fazer vasos, aqueles vasos entrelaçados, né? Dão aulas para as crianças de tecnologia, de teclado, de violão, tudo com mantenedores. E eu fui lá para treinar os voluntários e os professores. Aí, enfim, aquela coisa, né? Eu bloqueei minha agenda, aquilo acabou. Não importa, mas Malu, vai ter cliente para você sábado, cliente pagante. Olha, vai ter que ser no outro sábado. Porque se eu não tenho uma agenda que é minha, eu sempre fico na agenda do outro.
Sempre. Sempre. Gente, não tem jeito. Quando a gente lida com, ainda mais com atendimento externo, né, que é atendimento de outras pessoas, que é que a gente, coaches e tal, se a gente realmente não bloqueia, alguém vem e toma a nossa agenda. Então, pensa aí. Conformidade. O que é um ponto a desenvolver da conformidade? Ser menos crítico, menos exigente consigo mesmo. Gente, o conforme parece que ele tem uma voz dentro dele, uma voz que fala o tempo inteiro que ele precisa ser melhor ou que o que ele fez não foi suficiente. No caso, foi insuficiente. Então, um ponto de melhoria do conforme é ele ser menos crítico e menos exigente consigo mesmo. São pessoas muito exigentes consigo mesmos. E ter flexibilidade. O conforme ele é resistente, sabe? Tudo que é diferente, ele resiste, ele não valoriza as diferenças. Ele gosta das coisas mais conservadoras, mais do mesmo jeito, da mesma forma, feito do mesmo formato, do mesmo jeitinho. Então, um ponto de melhoria do conforme é se abrir para o novo, conversar mais, dialogar mais. Ele é muito reservado, ele é muito fechado, ele é muito formal. Ele está tão focado nas tarefas que ele esquece das pessoas. Então, olhando para esses pontos aí do conforme e do influente, do estável, do dominante, o outro está aqui. O dominante arruma confusão por nada. É o que eu falei assim, quem está fora acha que é por nada, mas para ele tem muito motivo. Para o influente pode ser assim, não, que sem motivo. Mas, por exemplo, para mim, que sou dominante, eu tenho motivo demais. Por quê? Eu tenho que solucionar? Então, vamos atrás de solucionar. Bom, tem grande dificuldade de dizer não, beleza. Muito legal, gente. Ó, vou deixar aqui para vocês, então, esses tópicos e uma tarefinha. O que você precisa desenvolver? Quais são os pontos que você precisa desenvolver de tudo que eu falei aqui? Flexibilidade, comunicação, assertividade. O que você precisa desenvolver? Lembrando que, né, como eu fiz aqui no desenhozinho, se você tem um cargo X e precisa ir para um cargo Y, se você é gerente e precisa ir para um outro cargo, você quer ser diretor, o que esse diretor, o que esse cargo de direção pede de você? E você precisa estabelecer um plano de ação comportamental, que é o que o CIS Assessment faz, que o perfil comportamental faz. O comportamento que você precisa ter para se tornar a pessoa que você quer ser é o que você precisa se tornar no meio do caminho. Ficou bacana isso, né? É isso que você precisa desenvolver. Fechado, pessoal? Amanhã a gente vai falar dos medos. O medo que tem em cada perfil. Ok? E sim, gente, eu vou postar essa aula sim, tá? Não prometo hoje, porque a gravação chega para mim daqui a pouco e eu preciso subir no YouTube, mas amanhã eu mando lá no grupo VIP essa gravação dessa aula. Vocês podem estudar de novo, passar para alguém também, quem quiser passar essa aula adiante, vai ficar gravada, tá bom? Prometo que eu vou deixar gravada. As outras eu não consegui gravar, mas essa eu prometo que eu vou deixar gravado. Fechado? Exatamente. Beijo no coração de todos e até amanhã.